Começando aqui nossa quarta mentoria, Revolução da Vida Comum. E hoje falaremos de um tema que acho que é até clichê, né? Quando você vai procurar terapia, vai procurar coisas de autoconhecimento, mas é tão real. A aula hoje vai ser sobre esse tema. Os recursos de mudança estão em mim. E acho que vocês já ouviram falar isso, né? Tudo que você está passando, a resposta tá dentro de você, né? Aquela coisa clichê, que às vezes a pessoa fala, vai que droga, mas eu não tô conseguindo ver, tá dentro de mim, mas cadê? Aonde que eu vejo? Mas é a real, gente. Tudo que a gente tem que ter de resposta, no fim das contas, tá dentro da gente, né? A gente só precisa, às vezes, realinhar um pouco o nosso olhar para conseguir identificar realmente aquilo que a gente está buscando e que a gente, às vezes, até já sabe qual que é a resposta, mas não quer ver, sabe assim? Evita olhar, mas até já sabe do que se trata. Então, por que eu trouxe para vocês esse tema hoje? Primeiro, porque toda vez que eu falo que a resposta, toda vez que eu falo que os recursos de mudança estão dentro de mim, estão dentro de você, eu também chamo a responsabilidade para você da sua própria vida, para mim, da minha própria vida. Eu chamo a responsabilidade para olhar para dentro de mim e falar, caraca, o que eu tenho controle e o que eu não tenho? O que eu influencio e o que eu não influencio? E quando a gente pensar em planejamento, eu sei que algumas vezes a gente coloca no nosso planejamento coisas que não dependem 100% da gente. Né? Então, eu quero construir uma relação saudável. Beleza, o que depende de mim, ok. E o que depende do outro? O que a gente faz? Senta e chora? Né? Eu quero ser promovida. Legal, o que depende de mim, vou fazer. E agora, o que depende do outro? Sabe? Então, é lembrar sempre disso, que os recursos de mudança estão dentro de mim. E quando eu aceito isso e eu internalizo isso, eu consigo entender de fato o que é controle meu e o que não é, o que é influência minha e o que não é. Eu acredito que algumas de vocês já viram o que eu vou mostrar aqui, tá? Mas eu sempre vou ver de novo e recapitular. Então, a primeira parte aqui dessa reflexão é a gente entender de fato o que a gente controla e o que a gente influencia. Pensando que o que eu controlo é o que depende de mim, de fato. E o que eu influencio, puxa, pode ter um dedinho meu, mas no fim das contas, não depende de mim. Então, por exemplo, aqui com vocês, o que eu controlo? O que eu estou falando, o que eu estou ensinando, aquilo que eu me preparei para falar para vocês, o meu conhecimento, a minha inteligência emocional para lidar com as minhas emoções nesse momento. E agora, o que eu influencio? Eu influencio a sua forma de ver o mundo. Eu influencio o tipo de conhecimento que você vai adquirir hoje, mas eu não controlo o que você vai fazer com ele. Eu não controlo que você vai pegar tudo isso daqui que você viu nas últimas 4 semanas e passou tão rápido, eu nem acredito como passou rápido, e você vai fazer isso girar na sua vida. Às vezes, as pessoas se decepcionam muito porque elas acham que é espontâneo, não, que é automático, né? Recebe um negócio e acontece, recebe a informação e ela vira realidade. E às vezes não, a gente tem que entender o que a gente controla e influencia. E aqui eu não controlo ninguém, meramente eu controlo a minha vida, né? Às vezes tem coisas que acontecem que fogem tanto do meu controle, mas aqui eu só tenho a capacidade de influenciar vocês. O controle do que vai ser feito a partir de agora tá com vocês, tá na mão de vocês, tá? Então toda vez que a gente fala de controle e influência, a gente tem que entender aquilo que a gente não controla e não influencia de jeito nenhum. Então, por exemplo, o clima. Cara, a gente não controla e também não influencia. Se amanhã fizer um sol do Saara, né, do Ceará aqui em São Paulo, ou chuva e frio, que controle que eu tenho sobre isso? Que influência eu tenho sobre isso? Zero, não depende de mim. Se amanhã o presidente da China, do Japão, falar, olha, vou fazer uma guerra mundial, que controle eu tenho sobre isso? Que influência eu tenho sobre isso? Zero, zero. Então tem coisas que a gente não controla e não influencia de jeito nenhum. Agora, quando isso acontece, a gente precisa aceitar. Então eu tenho que aceitar que amanhã talvez vai fazer muito calor e eu vou estar na rua e vou ficar suando porque ela vai fazer muito calor. Ou eu tenho que aceitar que talvez o presidente ou o governador vai fazer aquilo que ele bem entender e eu não tenho nada para fazer, estou com as mãos atadas. Então eu tenho que aceitar essa realidade. E não quer dizer que vai doer menos, né? Que as pessoas falam, né? Aceita que dói menos. Às vezes não, às vezes dói mais aceitar.
Só que, por outro lado, é o que a gente tem que fazer, é a única opção. E quando a gente aceita, a gente internaliza, a gente também entende o que a gente pode fazer em relação àquilo. Que vem aqui no próximo bloquinho, tá? De análise. Beleza. E o que eu influencio, mas não controlo? Então, tem coisas que eu influencio, mas não controlo. Então, eu já vou refazer o exemplo. Aqui, eu influencio vocês, mas eu não controlo vocês. Vocês são donas das suas próprias vidas, né? Eu posso influenciar, mas não controlar. O meu marido, eu influencio, mas não controlo. Eu posso orar por ele, eu posso conversar com ele, eu posso incentivá-lo a fazer cursos, se desenvolver, mas no fim das contas, se ele quiser fazer ou não, é problema dele, eu não controlo. E o que tem de gente tentando controlar outras pessoas é bizarro, é bizarro. Mas enfim, né? Que mais? Eu posso influenciar meu ambiente de trabalho, mas eu não controlo ele. Eu posso influenciar a política, né? Votando, sendo um cidadão consciente, mas eu não controlo o que vai acontecer. Então, existem muitas coisas que a gente influencia e não controla. Na verdade, é uma grande maioria, né? Que é aquilo que a gente mais consegue observar no nosso dia a dia. E quando isso acontece, a gente tem que respeitar. Então, eu posso influenciar os meus pais, falando o que eu acredito, mostrando uma realidade diferente, mostrando uma visão de mundo nova. Eu posso influenciar minhas amigas, eu posso influenciar meus clientes, as minhas alunas, mas eu não controlo e eu tenho que respeitar a decisão que cada um toma para sua vida, que cada um quer para sua vida. E por pior que seja, tá? E eu já ouvi cada caso bizarro assim de pessoas que realmente preferem, tá? Ir por um caminho super louco e ruim. Mas, cara, depende de nós respeitar. A gente não pode controlar, a gente respeita e acredita que a pessoa está escolhendo o que ela acredita, o que ela acha que é melhor para a vida dela. Mas tem aquilo que a gente controla 100%. E o que a gente controla 100%? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas reações. Ai, Lari, mas tem coisas que a gente faz no impulso. Sim, tem. Mas eu posso controlar aquilo para que não aconteça de novo. Ai, Lari, mas tem pensamentos que às vezes vêm sem eu querer. Sim, às vezes vêm pensamentos. Mas eu controlo alimentá-los ou não na minha cabeça. Ai, Lari, mas aqui no meu ambiente de trabalho, as pessoas ficam falando mal. Tá bom, mas eu posso me controlar para entrar nessa pilha ou não. O que depende de mim, né? E o que depende de mim sempre tem uma ação também. Então, aquilo que eu controlo requer de mim uma ação. Aquilo que eu fiz de planos para esse ano, de metas, eu controlo 100% aquilo. O que depende de mim, eu posso controlar e depende sempre de uma ação minha para que aquilo aconteça. Ai, Lari, mas as coisas que acontecem durante o ano, que a gente não controla, não influencia. Cara, aceita. Aceita, a gente já falou isso aqui, né? Aceita, passa por aquilo, respira fundo e volta para aquilo que você controla. Ai, Lari, mas aquilo que eu influencio, mas não controlo. Cara, respeita. Respeita, volta para o que você controla 100% e age em cima disso. Faz sentido? Peraí que tem gente falando aqui, eu tô com o celular bem na frente. Pronto. A Vivi falou que sim. Peraí, deixa eu achar aqui a conversa. Peraí. A Pri falou... Mas por diversas vezes, quando vemos, já fizemos ou falamos e nos arrependemos muito. E parece um gatilho, é rápido. Sim, exatamente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu vi uma mão levantada. Se alguém quiser, pode falar, tá, gente? Só abrir aí o áudio e a gente conversa. Impulsividade seria a palavra. Exato. E lembrando que essa impulsividade... ela tá muito ligada com os hábitos que a gente tem na nossa vida, com as crenças que a gente carrega. A gente pincelou um pouquinho sobre crenças, né, aqui nas aulas. Hábitos, crenças, valores, traumas, tá? Então, essas coisas impulsivas que a gente às vezes não consegue controlar, tem muito desse fundo, tá? E quando a gente começa a trabalhar esse fundo que dispara os gatilhos, a gente se conhece mais. A gente tem mais condição de controlar algumas coisas porque a gente muda, né? Resignifica o sentido dela para nossas vidas. Faz sentido? Então, assim, eu não acredito que existam pessoas caso perdido, sabe? A menos que a pessoa tenha realmente uma psicopatia, sabe? Assim, putz,
tem uma doença disfuncional zaça, tem que tomar remédio pro resto da vida. Aí realmente, né, infelizmente acontece, mas não é a maioria dos casos, né? Não é. A maioria dos casos, estava falando aí de pessoas neurotípicas, né, normais, entre aspas, né, que podem lidar com as suas vidas, mas precisam se conhecer para isso. Mas muito bem, ok, Lari, e aí, né? A gente tava falando de tudo isso, e aí? O que tem a ver tudo isso com essa questão de que a transformação, a mudança, tá dentro da gente? Eu trouxe aqui uma reflexão, tá? E junto dela, uma parte prática que eu acho muito interessante, tá? Baseada numa pessoa que teve muito sucesso nessa vida, que foi o Walt Disney. Quem nunca ouviu falar da Disney, né? Quem nunca, não é possível. Você mora em Nárnia, porque a Disney todo mundo conhece. Desde criança você sabe o que é Disney, sabe o que é a Bela e a Fera, sabe o que é a Ariel, sabe o que é a Branca de Neve e os Sete Anões. O cara conseguiu, sabe, sair de um lugar fechado, que era onde morava, e ultrapassar oceanos, né? E o mar todo, Atlântico, para poder chegar em lugares que às vezes as pessoas não sabem nem qual é o nome do presidente delas, do prefeito delas, mas sabem o que é a Disney. É muito louco o poder que algumas pessoas conseguiram ter sobre as outras por conta desse sucesso, né, que obtiveram nas suas vidas. Então, toda vez que eu penso em tirar planos do papel, em fazer algo para rever alguns passos, né? Puxa, como que eu posso rever algum passo que não tá dando certo? Como que eu posso alinhar uma rota que eu percebi que não era muito bem aquilo, né, que eu achava? Eu sempre lembro dessa estratégia porque eu acho que ela é bem legal, ela funciona, tá? Então, veja, a produtividade, ela é resultado de uma vida com propósito, com foco, disciplina, rotina, que é tudo aquilo que a gente já conversou aqui, que vocês também viram nas aulas gravadas. O antídoto, né, para essa produtividade aí que tá escassa, é sempre a ação. É fazer aquilo que depende 100% de mim. O que não depende de mim, eu aceito, respeito, mas o que depende de mim para ser produtiva, eu faço. E lembrando que a produtividade, gente, às vezes ela é superestimada, né? Às vezes as pessoas acham que ser produtivo é entrar ali, no caso, num burnout, né? Ter que fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo, carregar vários tipos de pratinhos. E vocês viram na aula que nem sempre uma pessoa que está equilibrando vários pratinhos ou fazendo 50 milhões de coisas, se doando pra caramba, é de fato produtiva. Quando a gente olha o plano dela pro ano, às vezes ela não tá fazendo nada para ela de produtivo, mas tá fazendo pros outros. Então, a produtividade, de fato, é aquilo que a gente enxerga resultados, que a gente enxerga frutos, que a gente sai de uma vida medíocre que eu digo mediana, sabe assim? Que nem esquenta, nem esfria, aquela coisa morna, e vai para uma vida com propósito, uma vida com objetivos, com clareza, tá? Então, às vezes, a produtividade, ela requer também descanso. Às vezes a produtividade, ela requer também voltar uns passos para poder alinhar a rota para ir mais longe. A produtividade não é só fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Para mim é baboseira isso. Produtividade é algo que tem começo, meio e fim, que me leva a um objetivo. Eu não tô perdida, né? Eu sei qual que é o meu mapa, eu desenhei meu mapa, minha bússola, e eu vou seguindo ele ao longo da minha vida. A Vivi falou aqui, né? A gente pensa que ser produtiva é fazer um montão de coisas. E às vezes não é. Às vezes a gente está só ocupando a cabeça e gastando a nossa energia de vida com um monte de coisa que não vai agregar em nada naquilo que a gente se propôs a fazer. Hoje, por exemplo, foi um dia muito produtivo para mim. Eu estou atendendo desde as 9 horas da manhã sem parar. Vocês aqui são o meu último grupo de atendimento e eu vou descansar. Eu sei que foi muito produtivo o dia de hoje, porque eu trabalhei muito naquilo que eu sei que é o meu foco para esse ano, que é o meu objetivo para esse ano. Mas ontem, por exemplo, gente, eu não fiz nada. Eu fiquei o dia inteiro, com respeito da palavra, tá? Bundando aqui em casa, vendo televisão, descansando. Porque eu vinha de uma rotina de dias em que eu estava muito agitada e fazendo muitas coisas. Eu falei, cara, se eu não descansar, né, e não dedicar esse tempo de produtividade óssea, de ficar aí vendo televisão, vendo série, vendo livro, né, que eu gosto, cara, amanhã eu vou estar exausta, né? E aí não vou conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, a produtividade, a gente também ter esse filtro de saber o que a gente tem que fazer, a hora que a gente tem que fazer, respeitando os nossos limites, tá?
Então, nossa, eu falei um monte de coisa, né? Vocês estão acompanhando hoje? Acho que hoje eu tô falando um monte de coisa simultânea. Realmente é resultado de tantos assuntos que eu falei hoje com tanta gente diferente. Vocês não têm noção de como isso mexe com a minha cabeça, eu fico meio doida. Mas fala aí se tá fazendo sentido, tá? Que às vezes eu vou trocando os assuntos porque são coisas que eu conversei durante o dia e aí vem a memória. Enfim, né? Gente doida. Mas tá bom, a Mi falou que tá fazendo sentido. A Mi falou que eu tô acelerada. Pois é, eu tô. Diga-me, o que você quer perguntar? Escreve aí. Eu tô acelerada real, gente. Sério, quando eu parar pra descansar, eu vou, tipo, hibernar. Eu fiz bastante coisa hoje diferente. Bom, continuando aqui até a minha escrever a pergunta que... Aqui, ela fez. Sobre produtividade. Então, beleza. Respondi, então, sua pergunta? Se você tá assistindo essa aula que tá gravada e tiver perguntas, depois você manda lá pra mim que eu respondo. Mas voltando aqui. Então... Quando a gente pensa em tudo isso, esses cenários todos, essas estratégias, né, que a gente tem que ter para entender o que a gente controla, o que a gente não controla, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente faz, porque o outro aí acaba exigindo da gente. Quando a gente tá pensando em todos esses cenários, eu sempre acabo lembrando do exemplo do Walt Disney, né, que foi um grande sonhador, uma pessoa que não colocou limites, né, e ele construiu um grande império, não é, gente? Construiu uma grande rede de sonhos. Nunca foi para a Disney. Mas amigos meus que foram dizem que se você chegar lá e você entra no outro verso, é algo fora de série. Ele construiu tudo de uma forma que você realmente acredita que está num conto de fadas, né? Então, como você consegue fazer isso de uma forma tão viva, tão real, né? Imagina o quanto que esse cara não teve que refazer rotas. Não foi do dia para a noite. Não sei se vocês já chegaram a ver aqueles primeiros desenhos do Mickey, né? Que bem assim, não tinha quase forma direito, né? Era uma coisa muito feinha. Então, assim, nada começa gigantesco. Não começou naquele castelo que a gente vê com fogos de artifício, né? Com as princesas. Começou com um ratinho que era uma coisa simples, feinha. E ele foi arrumando aquilo e fazendo aquilo ser cada vez melhor. Quando eu falo de planejamento, eu sempre explico que eu não comecei fazendo um planejamento como eu faço hoje. Minha primeira agenda foi pequenininha, juro por Deus, era desse tamanho assim, a minha agenda fininha, e tinham poucas coisas ali que eu conseguia escrever e me organizar. E quando eu fiz aquilo, eu fiz, nossa, isso é tão legal, por que não comprar uma agenda maior ano que vem? E aí eu fui crescendo, então até chegar no modelo hoje que eu tenho de planejamento, eu comecei pequeno, e eu fui percebendo qual era a minha necessidade, o quanto que aquilo ajudava ou não na minha produtividade. Opa! E aí eu fui melhorando, tá? A minha falou aqui, até onde é bom ou é exaustiva essa questão aí da produtividade, né? Até onde vale a pena. Exato, eu acho que tudo diz respeito a quanto a gente percebe que dá conta, sabe? Então, eu sei que o meu nível de produtividade, respeitando o meu tempo, respeitando o meu organismo, respeitando as minhas metas, é X. Talvez para você é 2x. Talvez para o outro é menos x. E tá tudo bem. Sabe, não tem uma fórmula certa, mas tem a tentativa e o erro. O quanto a gente sabe que tá indo bem, o quanto a gente sabe que não tá nada legal, sabe? E, enfim, né, às vezes a gente só percebe que não tá bom quando tá no meio do furacão, né? Falta esse discernimento. Mas depois que a gente passa pelo furacão, a gente fala, nossa, nunca mais isso vai acontecer de novo. Já aprendi a lição, não caio nessa armadilha mais. E aí a gente aprende, né? E arruma a rota. Mi, se ficou dúvida ainda, você manda aí, tá? Mas seguimos. Então, o que Disney, né, o Walt Disney, ele criou de estratégia para poder fazer esse grande império dele, saindo do ratinho Mickey Mouse, bem feinho, preto e branco, para os castelos e princesas e um parque mágico, encantador, que quando você entra lá, segundo relatos, espera um dia poder vivenciar isso, né, para ter mais autoridade no que eu estou falando, você chega lá e você entra num outro universo, né? Tem relatos que falam, tem livros dele que contam a história, que embaixo daqueles castelos tem praticamente uma outra cidade lá embaixo. Então, assim, as pessoas que trabalham no parque da Disney, eles andam embaixo do parque, tem uma cidade lá embaixo, com figurinos, trocas de roupas.
com a equipe de manutenção, e eles vão subindo ao longo do dia nos lugares, as pessoas não percebem, né? Assim, é tudo muito fantástico, muito mágico. A manutenção é feita de madrugada, para que no dia seguinte as pessoas vejam tudo lindo. E pelo que tem no livro, eles fazem manutenção todos os dias no parque. Pintam todos os dias, cortam grama todos os dias, para que tudo seja com muita excelência. Mas veja bem, será que sempre foi assim? E é isso aqui que eu quero propor hoje, mostrando essa estratégia Disney, tá? Então, segundo ele criou três zonas aqui de pensamento, tá? E de reflexão e de ação diferentes. O sonhador, o realizador e o crítico. Tá, o que quer dizer isso daqui? Primeiro, que um depende do outro para poder ter o resultado que é necessário. Segundo, que nenhum aqui critica o projeto do outro. O que eles levam em consideração é aquilo que está sendo falado, o projeto em si, tá? Não que o outro construiu. Ninguém quer denegrir ninguém aqui. Então, esse exercício você pode até fazer, talvez, com a sua família, sabe? Hoje o filho vai ser o sonhador, o pai vai ser o realizador, a mãe vai ser a crítica. E em cima daquele projeto familiar, vocês fazem essa estratégia Disney para conseguir alcançar um projeto, né, juntos como família. Exemplo, tá, gente? Ou você pode fazer isso na sua empresa, né? Um grupinho ali vai ser o sonhador, o outro grupinho o realizador e o outro o crítico. E aí todo mundo vai junto formular aquele projeto, aquela ideia de forma 360. E Lari, eu não tenho ninguém, quero fazer na minha vida. Consigo? Com certeza. Você vai entrar, tá? Em papéis ali do sonhador, depois do realizador, depois do crítico, depois volta pro sonhador, até refinar a ideia e colocar ela em ação e testá-la e perceber que tem que arrumar coisas. Aí volta pra cá pro sonhador e pro realizador e pro crítico. Aí testa, vê o que funciona e o que não funciona e volta pra entendeu? E assim a gente vai aperfeiçoando os nossos projetos. Tudo bem até aqui? Tô falando rápido ainda? Então, é uma estratégia que você pode aplicar tanto de forma individual, quanto também em grupo, tá? Eu acho que é muito válido. Principalmente nas coisas que você sabe que você não controla, mas que você influencia. Dica, tá, gente? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, pega essa dica. Você não controla, mas você influencia. Usa as ferramentas certas para poder influenciar a sua casa. Essa daqui, por exemplo, é uma ferramenta que você pode influenciar a sua casa, tá? Naqueles projetos e propostas que vocês têm aí para esse ano. Ai, vai ter marido aqui depois falando que eu tô falando besteira. Não, mas eu quero ver um monte de mulher aqui feliz esse ano, realizada, voando e mostrando bastante resultado. Então vamos lá, o que de fato faz cada um desses papéis, tá? Vamos começar aqui pelo sonhador. O papel do sonhador, tá? E o Walt Disney até descreve que para cada um desses papéis ele criou um espaço. Então, dentro do ambiente de trabalho dele, tinha o espaço do sonhador. Então ele ia para lá para sonhar. Tudo que ele tinha naquele espaço era para incentivar o lúdico, o imaginário, né? Aquela coisa sem fronteiras, tá? Então, olha o nível dele de entrega para fazer esse exercício aqui, esse tipo de tática. Então, o papel do sonhador, gente, é sonhar. É sonhar alto. É tipo criança quando tá descrevendo para você o que ela quer de Natal, sabe assim? Tem criança que viaja, que fala que quer um pônei cor-de-rosa voador, né, que solta fogo pela boca. Então, assim, para criança não tem limite, né? O céu é o limite, não tem impossibilidade. E o papel do sonhador é esse. Então, é sonhar com uma visão a longo prazo daquilo que você já vê materializado, daquilo que já é para você real, né? Você tira todas as travas racionais da impossibilidade e você pensa mesmo em coisas que não tem limite. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu, Larissa, tenho um sonho de ter um espaço físico um dia, onde eu vou poder atender as minhas clientes, tanto com terapia, tanto com outras técnicas ali terapêuticas, tá? E como que vai ser esse lugar? Quando eu entro na minha caixinha do sonhador, cara, eu imagino um lugar maravilhoso,
com espaço para um jardim de inverno, onde a gente possa, às vezes, ficar lá tomando um café, fazendo terapia, tomando café, olha que gostoso. E também vai ter uma loja para que você possa comprar caneca, que você possa comprar aroma para o seu ambiente, que você possa comprar aquele negocinho difusor para fazer, né, uma coisa bacaninha lá na hora da sua meditação, do seu sulking, da sua barra de axis. Que eu fico imaginando que cada sala vai ser de uma cor, vai ter uma fonte diferente. Tem gente que pode usar aquela sala, se elas quiserem, para poder atender também os seus clientes, pacientes, né? Nesse mundo aqui da terapia integrativa. Um lugar que talvez você possa ir para fazer uma live, para fazer, montar um curso, fazer uma reunião bem bonito, bem instagramável. Então, quando eu coloco esse meu sonho, tá? Esse meu projeto dentro do ambiente do sonhador, o céu é o limite. Eu perguntei aqui pra vocês se o sonhador tá preocupado com o valor? Não. Perguntei aqui se o sonhador tá preocupado onde vai ser esse lugar físico? Não. Perguntei se ele tá preocupado, né, em como vai ser a gestão dessas pessoas? Não. O papel do sonhador é sonhar, gente. E ele sonha muito alto. E, assim, o céu é o limite. E eu fico perguntando pra vocês, quantas aqui tem um sonhador em si, aqui dentro? Quantas aqui possuem essa habilidade de sonhar, se permitem sonhar? Às vezes você foi tão podado durante a sua infância, sua adolescência, que você não sabe nem sonhar mais. Você esqueceu o que é sonhar, você é tão pé no chão que, cara, você não se permite pensar além das quatro paredes, fora da caixinha. Agora, tem pessoas que também só sonham, elas não conseguem realizar nada, vivem no mundo da fantasia, né? O mundo tem lente cor-de-rosa, assim, né? A lente deles é cor-de-rosa, a pessoa vive em outro momento. Não realiza nada, porque também só fica sonhando. Então aqui, o questionamento, ele é bem profundo, entende? É o quanto a gente se permite sonhar, o quanto a gente consegue imaginar esse monte de coisa, e escreve sobre isso. O mapa dos sonhos é uma das formas de manter o meu sonhador ativo. Mas não para por aí, porque não é só o sonhador que montou aquele mapa dos sonhos, na verdade. A gente também teve que chamar os outros aqui para ajudar a gente. Olha lá. Então, saindo do sonhador, onde todas as ideias são bem-vindas, não tem certo e errado, só tem aquilo que, cara, é incrível, é demais e vai dar certo. A gente entra no realizador. E o papel do realizador é pegar tudo isso daqui que o sonhador viu, visualizou, sentiu, criou e falar, ok, e aí? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Como que vai ser? Onde vai ser o lugar, Larissa, que você vai montar esse seu estúdio, sua clínica? Aonde vai ser... como que vai ser de fato as pessoas que você quer que sejam aqui seus parceiros? Quanto você quer investir nisso? Você tem esse valor já disponível? Quanto você quer investir nisso? Então o realizador, ele pega tudo isso de ideia e traz para a realidade, ok? Então o realizador, ele quer saber o que dá para ser feito agora, hoje. Ele quer saber o quanto isso vai levar a curto, médio e longo prazo. Então veja, o mapa dos sonhos que você fez, você ativou o seu realizador quando você colocou data para aquelas coisas acontecerem. Quando você estabeleceu que as suas metas, elas vão acontecer se todos os dias você fizer ali um pouquinho para aquilo. Tá aí, o meu gordinho tá te ligando. Desculpa, não dava pra aguentar, tive que falar. Então o realizador, ele é ativado e você ativou ele, espero eu, né? Quando você fez seu mapa dos sonhos, para pegar tudo aquilo ali que era muito distante e trazer para a realidade, tá? Então, em outras palavras, ele procura diferentes alternativas que permitem transformar essa realidade, essa fantasia, em realidade. A mim falou que tem dificuldade em sonhar, eu sei, e tem muita gente que tem dificuldade em sonhar, você não é a única. Mas, deixa eu te falar uma coisa, a gente só conquista aquilo que primeiro a gente sonha, não é? Ninguém conquista algo que nunca sonhou. Não, a gente só conquista o que a gente sonha. Então permita-se sonhar, permita-se ter esses olhos de criança, sabe? É até uma reflexão que eu fiz ontem. Às vezes a gente está passando pelos lugares, está passando com as pessoas, né? Entra naquela rotina, né, massacrante às vezes.
E a gente para de ver beleza nas coisas pequenas do dia a dia. Quando você está viajando, quando você é turista, cara, você não vê beleza em tudo? Você vê o cachorrinho de rua, ai meu Deus, que cachorro mais bonito. Você vê aquele restaurante que tá meio sabe, com a pintura meio encardida. Ai meu Deus, mas que lugar mais fofo, quero tirar 50 milhões de fotos. Vê aquela planta na rua e faz igual mãe, né? Pega a planta, ai, tira foto com a planta. E quando a gente é turista, quando a gente tá viajando, tá passeando, tudo é belo, tudo é bonito. E aí quando a gente volta pra realidade, tudo é tão duro. Por quê? Né? Se a gente é a mesma pessoa, o que muda é o olhar, o que muda é a lente com que a gente vê as coisas do dia a dia. Então permita-se sonhar, permita-se ver as coisas com essa ótica de um turista, de um aprendiz, de alguém, sabe, que vê beleza onde às vezes não tem beleza. É algo que a gente precisa desenvolver, porque a vida, a dureza da vida, né, dos problemas, das dificuldades, podem nos moldar para sermos pessoas duras, insensíveis. E não precisa ser assim. De verdade, não precisa ser assim. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais, eles eram... Eu não sei direito o termo, tá, que usavam, mas eles eram organizadores de uma creche, né, de um orfanato, perdão. Então eles ajudavam lá dentro a gerenciar, a coordenar aquele orfanato que era da nossa igreja. Então eu cresci, né, por muitos anos, assim, eu fui crescendo acompanhando crianças que moravam naquele orfanato. E é muito interessante porque, sei lá, a gente devia ter 6, 7 anos, no máximo 8, não era muito mais do que isso. Mas eu lembro que aquelas crianças, elas já não conseguiam sonhar. A vida já foi tão dura com elas. Elas já viram tanta coisa, elas tinham presenciado tantas atrocidades muitas vezes, que mesmo pequenas, elas já não acreditavam que seriam adotadas. Elas já não acreditavam que poderiam ganhar um presente de Natal. Elas já não acreditavam que existiam pessoas que pudessem amá-las de verdade. Então veja, a vida é dura, gente. Ela não pega leve com a gente. Mas depende de nós, sabe? Mudar esse olhar e fazer o mundo um lugar melhor. A gente consegue, né? E toda vez que eu lembro desse orfanato, cara, o meu coração fica cheio de vontade de fazer o mundo um lugar melhor. Para honrar aquelas crianças, né? Porque eu tive uma oportunidade, talvez, de crescer numa família que, puxa, se manteve unida, né? Que não me rejeitou, que não teve condições de cuidar de mim e entregou para outro. Então, assim, com as possibilidades que eu tenho, com os privilégios que eu tive, né? Seja o nome que você quer usar, eu tenho que honrar o mundo e a sociedade fazendo algo bom com isso. E você? Né? Qual que é a tua história? Se apropria dela, bate no peito e fala, essa é a minha história, esse lugar que eu vim. E não tô falando que a minha vida é florida, tá, gente? Minha vida não é florida, também tenho problema. Mas quando eu comparo a minha realidade com outras pessoas, né, que eu ouço, eu falo, caraca, né, olha como eu posso honrar a minha sociedade, como eu posso honrar a minha história, como eu posso honrar a minha família, honrar essas pessoas, fazendo da minha vida algo bonito, algo que inspire, algo que ajude. Né? Porque talvez eu tive uma outra realidade, um outro final, um outro tipo de educação, mas a vida de ninguém é fácil. Isso é besteira, todo mundo tem as suas guerras internas. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram no chat. Vivi falou, antes eu sonhava mais, hoje em dia acho que perdi um pouco da minha versão sonhadora. A Pri tá gostando, hein? Ela falou, que aula. Já imagino você, mas que aula. A Dai falou, eu sonho, mas o crítico sempre fala mais alto e sufoca o realizador. Então vamos lá, então vamos continuar aqui pra gente entender o papel do crítico, tá? Se o sonhador é o que sonha, né, como o nome já diz, o realizador é o que faz as coisas serem mais palpáveis, pés no chão, para que aconteçam, o papel do crítico não é sufocar as pessoas, não é humilhar, tá, o sonhador, o realizador, não. O papel do crítico é pegar aqueles erros que podem acontecer. Aqueles lugares que ele, eu acho que isso aqui lá na frente vai dar ruim. Olha, vendo aqui as entrelinhas do que você tá pensando, realizador, percebo que faltou olhar esse detalhe. É tipo aquele olhar assim, ó, que vê todas as coisas erradas que podem dar, sabe? Para poder pensar em várias soluções. O crítico, ele vê soluções, erros e soluções. Erros e acertos. Sabe?
Coisas ali que podem dar ruim e ele já se antevê, ele precavê. Exemplo, no meu sonho, tá? Do meu espaço. Puxa, Lari, mas será que não é interessante fazer um contrato para essas parceiras? Para não dar problema? Ai, mas será que talvez não seria interessante você mapear a região e ver se a região realmente precisa de um serviço como esse? Entende? Será que você precisa patentear a sua marca? Porque se você não fazer isso lá na frente, vai dar ruim. Então, veja, o papel do crítico é levantar coisas que até então o sonhador e o realizador não pegaram. A Pri falou, uma pessoa mais analítica, sim. E todo mundo aqui tem o poder de ser crítico, tá? Todo mundo aqui tem esse poder. Se você olha no espelho e fica procurando celulite em você, você tem o poder de ser crítica. Se você, como eu, mulher, olha uma roupa, põe em você e fala, putz, tô horrível. Então, assim, você tem um poder muito forte de ser crítica, tá? Fica tranquila que todo mundo tem essa habilidade, tá? Não é só alguns não, todos têm. Então, o papel do crítico é exatamente esse. É conseguir entender o que, no fim, na hora da execução, vai dar pau ou não vai. O que pode arrumar ali ou não. Veja, em nenhum momento eu falei, ai, sonhador, mas que ideia mais ridícula. Desce daí, que coisa horrível. Não. O crítico deixa o sonhador sonhar, cada um tem o seu papel. Mas ele vê as coisas que o sonhador não consegue ver. Porque o sonhador está preocupado em sonhar. O crítico está preocupado em fazer aquele sonho ser realidade. Mas como fazer isso? O que? Lembra aquela aula que a gente teve do Círculo Dourado? O que ele quer realizar? Como que ele quer fazer isso? E por quê? Ah, ok. E nessas coisas aqui, o que eu tô vendo que pode dar errado no processo e que a gente tem que corrigir antes, sabe? Esse é o papel do crítico. A Vivi falou, o papel do crítico é ativar a mente, maravilhoso, solucionadora, exatamente. O crítico, a gente tem uma percepção que pessoas críticas são amargas, né? Aquela impressão, nossa, gente crítica, feio, não pode falar nada que ação pessimista. A gente tem esse preconceito, né, que o crítico, ele é essa pessoa má, amarga, ácida, né? Mas não, gente, o papel do crítico realmente é perceber coisas que ninguém tá percebendo. E melhor, trazer soluções. Porque se realmente a gente só joga, né, pra machucar, com segundas intenções, sendo negativa, como a Michelle falou, realmente, daí não tá agregando em nada. Uma coisa que de verdade eu não gosto, e quem convive comigo de pertinho sabe, são pessoas que vêm fazer crítica sem solução. Quer me ver estressada? São pessoas que falam e não agregam nada. Não tem problema em dar feedback, tá, gente? É importante. Mas todo feedback, que é um feedback relevante, ele vem com uma solução. Olha, Lari, eu percebi que as aulas estão muito legais, mas a forma como você está gravando não tá tão legal assim. Será que não seria interessante você talvez ter um tripé, sabe assim? Que você possa posicionar melhor o seu celular, a sua câmera, porque eu não tô gostando muito de como tá ficando a gravação das aulas. Ai, Lari, eu tô vendo as aulas, mas sabe, eu não sei se a plataforma é melhor, por que você não tenta essa ou aquela, que talvez funcionem? Entende? O feedback, que vem com uma solução, que vem com uma opção, que vem com uma oportunidade de talvez melhorar o processo. Faz sentido? Muitas pessoas crescem em famílias extremamente críticas e é aquela crítica tóxica, sabe? Aquela crítica que, cara, desmotiva, que põe pra baixo, que destrói. A gente tem que aprender que a crítica, ela pode ser muito boa, mas ela tem que vir também com algo que vai trazer uma solução, pelo menos um despertar da consciência. A Vicky falou, crítica vazia não ajuda em nada, realmente. Então, gente, veja só. Depois que a gente começa a ver esse projeto, nesses 3 papéis, né, do sonhador, do realizador e do crítico, puxa, já dá pra alinhar bastante coisa, né? Agora, se eu faço isso sozinha, e depois eu pego alguém de fora, que gosta de mim, né? Que quer ver meu sucesso, ok? E compartilho com ela isso. Eu falo, agora você vai ser a pessoa que vai sonhar comigo, mas que depois vai entrar nesse papel do realizador para conseguir ver se faltou alguma coisa, né? Como que eu vou fazer acontecer? E do crítico, para pegar aqui as entrelinhas, coisas que os outros não conseguiram pegar. Imagina a potência que vai ser o seu projeto quando você faz isso.
Agora imagina se está na sua família e você e sua família, cada um ocupando esse papel, começam a pensar juntos em projetos, né, que fazem de vocês aí mais unidos, mais felizes nesse ano. Né? E cada um apoiando o que o outro está falando e depois trocando talvez os papéis para o outro ter uma participação ali com uma outra visão. Imagina como isso não aproxima famílias. Né? Tudo depende da forma como é falado, como é direcionado. Se for feito direitinho, cara, é um resultado muito bacana. Imagina numa empresa em que você consiga colocar isso para rodar. Então veja, essa estratégia, tá, que o Walt Disney criou, que fez livros sobre isso, que tem documentários sobre isso, que tem pessoas que usam, né, e tem respostas boas sobre isso, a gente também pode pôr na nossa vida. Então, eu, Laricinha, tá? Para esse ano, talvez o meu maior desafio, que foi o que eu me propus a fazer, seja escrever um livro. Tudo bem, que eu talvez não consiga fazer na data que eu falei, tá, gente? Porque a vida é assim, né? A gente, né, às vezes também erra. O sonhador tá muito maior do que os outros, tá? Mas, quando eu pensei nesse livro, eu sonhei tão alto, mas tão alto. Mas eu já imaginei ele sendo um best-seller. Eu já imaginei assim, eu indo depois no Danilo Gentili falar do meu livro, sabe? Porque o sonhador tem esse papel. E aí? E o realizador? E aí, Larissa, quando você vai fazer realmente acontecer, né? Quantos dias você vai parar para escrever? Eu vou aproveitar a semana que vem que é carnaval para pegar para ralar. Meu realizador tá forte aqui. Porque depois vai vir o crítico e ele vai reler aquele livro várias e várias vezes, aquele rascunho, para pegar coisas que ficaram estranhas, né? Para pegar detalhes ali que às vezes passou desapercebido, até chegar numa gráfica. Em todo esse processo, esses 3 papéis, eles estão ali atuando. E às vezes, né, por mais que passe pelo crítico, às vezes depois volta também para o sonhador de novo, sabe? E não tem problema isso acontecer, porque tá alinhando, tá vendo. E a gente faz isso muitas vezes de forma automática. E aí quando a gente pensa, né, que pode ser mais lúdico, eu acho mais divertido, né? Então por que não, talvez, criar um ambiente em que você vai deixar o seu sonhador vir à tona? Eu, Larissa, eu consigo me concentrar mais quando eu estou em um lugar que me chama mais atenção, que me deixa mais inspirada. Ué, então por que não eu escrever esse livro num café bonito, na praia, sabe? Em lugares em que ative ali o meu realizador para que ele consiga produzir. Sabe? Tem momentos realmente que quando eu tenho que fazer algo diferente, realizar algo assim de fato, cara, eu tenho que sair daqui da minha casa, eu tenho que sair, sabe, do meu bem de trabalho, eu tenho que ir para um lugar novo, porque aquilo me inspira e eu consigo realizar. Mas eu só aprendi fazendo. Teve um dia que eu tava muito, sabe, assim, sem saber como fazer, o que aconteceu, eu saí de casa e eu percebi que aquilo me inspirava. E depois eu percebi que era uma coisa que eu podia fazer sempre porque dava resultado. Então, são tentativas e erros, né? Tudo bem até aqui? Falem comigo. Já foram aqui 40 minutos sem parar. Quem tá levantando a mão, gente, pode abrir o microfone e falar, tá? Só abrir e falar, sem crise. Não se acostume, tá, com uma vida medíocre. Lembrando que medíocre é o que tá na média. Nem quente, nem frio. Aquela coisa sem sal. Não se acostume com isso. Lembra que todo o resultado que a gente busca, ele é fruto de muita competência. Ele é fruto de um bastidor, tá? De muito trabalho. Antes da gente vir pro palco da vida e fazer a estreia. Não sei se já participou de algum teatro, alguma peça. Eu já participei de algumas, né, na igreja. E, cara, só a gente sabe como que é o bastidor. O dia a dia, os ensaios, aquelas coisas que fazem a gente ficar estressado, mas depois do muito certo a gente comemora, para chegar no dia da estreia e tudo tá bonito. Tem muita coisa que acontece no bastidor. Não adianta eu querer ser o melhor funcionário se na minha casa o bastidor não tá assim. Desmotiva, é ruim, a gente se sente uma fraude, não é verdade? Então, às vezes, essa competência que a gente tem que desenvolver, cara, é no bastidor, é no dia a dia. E o resultado vem. Acredite, o resultado ele vem.
Pode ser que demore um pouquinho, mas o resultado ele vem. E eu espero que depois de todos esses encontros e conteúdos que eu dei aqui, eu espero que alguma coisa tenha caído no seu coração e feito você, sabe, expandir seus horizontes. Eu sei que algumas aulas impactam mais do que outras, é normal, às vezes você não tá precisando daquela, mas dessa, e tá tudo bem, sabe? O que eu acho interessante é você deixar absorver todo esse conteúdo e ao mesmo tempo que absorve, testar, ir pra prática e fazer acontecer. Porque é ali que a gente vai ver realmente se tá dando certo ou não, o que tem que realinhar ou não. A Pri falou que essa aula foi uma das melhores para ela aí. É o que eu tô falando. Talvez para alguns não tenha sido tão interessante, mas para outros foi incrível. Sobre aplicar isso em vários campos da vida faz muito sentido. Obrigada. Eu que agradeço, gente, porque vocês estão aqui comigo numa terça-feira, há quase 45 minutos, né, de ensino. E eu sei, tá, que construir novos hábitos não é fácil. Eu sei que mudar crenças não é fácil. Eu sei que construir relações saudáveis não é fácil. Eu sei que fazer um planejamento que dê certo não é fácil. Mas pensa assim, se não é fácil, também não é fácil. Continuar como eu tô, ter a vida que eu tenho, os resultados que eu tô tendo também não é fácil. Então vamos escolher o tipo de dificuldade que a gente quer ter. Aquela que vai deixar a gente na dor sempre, ou aquela que vai levar a gente para um futuro diferente, com mais satisfação. Eu escolho sempre a dor que vai me levar para um lugar melhor, né? É a minha motivação. Agora tá doendo, mas daqui a pouco vai ficar bom. Eu acho muito mais inteligente do que ficar aqui sofrendo, naquela dificuldade que só me faz ser vítima, só me faz ficar na mesma, no medíocre. Faz sentido? Bem, alguém quer falar alguma coisa? Fale agora. Ou espere dar outra chance. Primeiro, eu gostaria de dizer que estou muito orgulhosa de vocês. Muito mesmo. E eu espero que vocês também estejam orgulhosas de tudo aquilo que vocês construíram aí nos últimos dias, últimas semanas comigo. Eu sei, né, que às vezes a rotina, as coisas que a gente tem que fazer, às vezes atrapalha um pouco, não dá pra entrar em uma aula, não dá às vezes pra ver o que tá lá gravado, mas eu sei que vocês estão se esforçando e fazendo por onde. Então, sinto-se orgulhosas disso. Fico feliz porque vocês se propuseram a tomar essa iniciativa e eu quero que realmente hoje vocês saiam daqui pensando, cara, tem gente que tá esperando o carnaval passar pra começar o ano. Meu ano já começou, ó, faz tempo. Não sei vocês, mas eu tenho uma sensação de que eu já vivi 6 meses nesses 2 meses do ano. Não sei se tem mais alguém também tem essa sensação. Eu sinto que eu já vivi tanta coisa, né? Tô tão à frente naquilo que eu tava me propondo para esse ano. Porque a vida não para, não é uma data, né? Que dá um estalo, uma coisa mágica e as coisas acontecem. É a gente todos os dias fazendo. Então, sintam-se muito orgulhosas do que vocês construíram até aqui. E claro, lembre-se que o caminho é contínuo, é todos os dias. E às vezes a gente precisa de alguém para estar do nosso lado, incentivando, ajudando, puxando a orelha, trazendo um novo conhecimento, fazendo a gente entender porque algumas coisas que a gente carrega não desenrolam, enquanto outras desenrolam muito rápido, né? Às vezes acontece isso. Então eu quero propor para vocês um upgrade aqui de tudo que a gente já viu, tá? Assim que passar o carnaval, porque semana que vem, né, enfim, a gente viaja, descansa, a família tá em casa, né, as crianças não têm aula, fica aquela zona. Passando semana que vem e passando a outra, tá, assim que passa o carnaval, logo na primeira semana de março, abrirei uma nova mentoria. E nessa mentoria também vão ser 4 semanas em que eu vou propor 4 mudanças, tá, na sua vida, para que você perceba resultados aí em algumas áreas que até então você não conseguiu ver. Que sim, estão no seu controle e algumas que você influencia, tá? Pegando o gancho da aula de hoje. Nessas mentorias, a gente vai falar sobre hábitos, então vai ser uma aula só sobre hábitos, construção de hábitos, como mudar um hábito, como instaurar um hábito, como manter um hábito, tudo sobre hábitos que vocês querem saber, eu vou falar com vocês.
Falaremos também sobre crenças, aqui a gente pincelou, dá para ir muito mais profundo naquilo que diz respeito a crenças limitantes e crenças poderosas que fazem a nossa vida girar e rodar. Lembrando, tá, que tudo que a gente faz na nossa vida tem crenças, tá, enraizadas e operantes. Então, você tá aqui hoje nesse curso, nessa mentoria, foram crenças suas que te trouxeram até aqui, sejam boas ou ruins, mas te trouxeram, sabe? E tudo que você faz é por conta de crenças que regem a sua vida. Agora, quais são elas, né? De onde elas vieram? Do que elas se alimentam, né? Tudo isso a gente tem que descobrir muitas vezes para conseguir mudar a nossa realidade. Falaremos também sobre traumas, janelas traumáticas, coisas que você carrega e que sim, são âncoras, são pesos na sua vida e você não consegue se livrar. Eu vou te ajudar a entender o mecanismo para se libertar dessas janelas traumáticas, ok? E por fim, falaremos também sobre relacionamentos, conexões, como você consegue construir relações profundas, relações que são importantes, significativas na sua vida e de forma duradoura, ok? Então são 4 semanas em que falaremos desses 4 tópicos. Lari, como que funciona? Muito simples. Assim que a gente encerrar aqui essa mentoria de hoje, se você quer fazer parte dessas mentorias, ok? Você me manda uma mensagem no privado. Lari, eu quero. Qual que é o valor de investimento? R$97, igualzinho que foi essa daqui, tá? R$97, valor de investimento. Eu trabalho com o PicPay, então você pode parcelar em, sei lá, várias vezes, né, dentro do PicPay. Não tem diferença pra mim. Também tem o Pix, mas às vezes você quer parcelar, tem o PicPay. E lembra que esse valor de investimento são para 4 encontros comigo. Deixa eu aprofundar um pouco mais essa questão, tá? Sessão de terapia comigo, gente, o valor da sessão individual é R$250. Então, uma mentoria por 97 com 4 encontros, faz a conta. Faz a conta no quanto você não está ganhando. Vamos explorar temas aqui que a gente explora numa sessão de terapia e de forma muito diferente, né? Com pessoas junto, trocando ideia, mandando inspiração. Eu vi que vocês mandaram, né, nos grupos que a gente tem. Aqui tem 2 grupos reunidos, tá? Da turma desse ano e da do ano passado. E nos 2 grupos eu tive, né, o privilégio de ver pessoas que falaram como esse grupo terapêutico foi bacana. Porque ela ouviu uma coisa, se inspirou, né? Porque ela viu o depoimento de alguém, ouviu alguém contando algo e falou, caraca, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, o grupo terapêutico ele é muito legal por causa disso. A gente percebe que a gente tá junto, a gente é mais forte aqui porque a gente tá junto. Então, tudo isso vai estar acontecendo, tá? Além dessas aulas, todas as semanas, né? Nessas próximas 4 semanas, falaremos sobre esses 4 temas e teremos um grupo terapêutico. Não teremos aulas da plataforma Hotmart, tá? Vão ser só as mentorias mesmo, gravadas depois, se você quiser, faz igual dessa vez. Eu gravo a aula, depois coloco lá no YouTube para você poder assistir, não vai perder nada. Temos sim um material de apoio, igual temos aqui, só que não tem essas aulas da plataforma, porque eu acho que o tema mesmo a gente consegue explorar todos dentro da mentoria, por mais que ela dure um pouquinho mais, mas eu acho que é mais interessante fazer todo aqui do que separado como foi esse planejamento, ok? Alguma dúvida sobre isso? Algum questionamento? A Pri falou que já topa. Adoro essas decisões. Por que isso é importante? Porque começamos a construir algo aqui, ok? Uma relação, uma linha de raciocínio, de pensamento. Talvez você precise de um pouco de acompanhamento pelos próximos dias. E é legal ter essa folga de 2 semanas, tá? Para você conseguir colocar o tic-tac no lugar, descansar, ser produtiva, ter novas dúvidas para trazer a nossa próxima mentoria. E vai ser um tempo muito gostoso que a gente vai ter junto. Lembrando, a partir de hoje você já pode adquirir. E a partir de quinta-feira eu vou abrir na minha rede social. Detalhe, vagas limitadas, tá? É um grupo para 30 pessoas. Não vai ser mais do que isso, porque senão não tem a troca que eu gosto de ter com vocês aqui, a interação. Quando vocês estão a fim de interagir, né? Tipo, hoje vocês estão meio quietinhas, só estão aqui no chat, né? Futricando, mas tudo bem. Mas eu gosto do grupo pequeno de pessoas para conseguir interagir bacana com vocês, tá bom? Então, se você quer a vaga, já me chama, assim que eles desligar, troca ideia comigo, garante a sua vaga. Quinta-feira eu vou abrir uma rede social e aí já não tenho mais controle do que vai acontecer. Eu só influencio, não tenho mais controle. Mas eu espero por você, pra gente continuar o que a gente começou aqui. Vou desligar aqui a aula que eu estou gravando. Espero vocês, hein, meninas? Tchau!